Sim, muito boa tarde a quem está aqui em Portugal, muito bom dia a quem está do outro lado do Atlântico no Brasil. É um prazer recebê-los todos aqui neste CPP do NELB sobre as tendências à reforma do Conselho de Segurança da ONU. Agradecer a ilustre presença também do Emanuel, que vai ser o nosso moderador nesta tarde ou nesta manhã. Agradecer também desde já ao professor Paulo Portela e ao professor Pereira Coutinho, também que honrosamente aceitaram o nosso convite. Agradecer a todos que estão aqui nos assistindo. E já, sem demoras, passo a palavra ao Emanuel para que possa fazer a apresentação dos nossos palestrantes e a desejar a todos também que tenhamos um evento muito, muito frutífero. Obrigado, André. Bom dia e boa tarde a todos. É com prazer imenso estar aqui com vocês, representando também todos os discentes da especialidade de Direito Internacional da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa e ao público que está aqui presente, que está nos assistindo. Cumprimentar também ao NELB, na pessoa do presidente Cláudio, também do diretor científico André Brito. E é com uma grande satisfação que o presente debate vai tratar sobre as tendências da reforma do Conselho de Segurança das Nações Unidas, e também este ano, que é um ano celebrativo para a ONU, que está comemorando 75 anos da organização, e, para tanto, dois grandes nomes da área do direito internacional. Vou apresentar aqui o professor Paulo Portela, ele é formado em Direito pela Universidade Federal do Ceará, UFC, e também formado em Diplomacia pelo Instituto Rio Branco, do Ministério das Relações Exteriores. Ele é mestre em Direito pela Universidade Federal do Ceará. Ele é diplomata de carreira, de 96 a 2006. Ele é professor de Direito Internacional Público, Direito Internacional Privado e Proteção Internacional dos Direitos Humanos. Ele é autor do livro Direito Internacional Público e Privado, incluindo noções de direitos humanos e de direito comunitário. E também temos o professor Francisco Pereira Coutinho, ele que é professor associado na Nova School of Law, licenciado em Direito em 2002 e doutor em Direito em 2009 pelo Nova School of Law, subdiretor da Nova School of Law. Foi professor no Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas da Universidade de Lisboa e no Departamento de Direito da Universidade Autônoma, bem como assessor jurídico no Instituto Diplomático do Ministério dos Negócios Estrangeiros e na Secretaria de Estado da Presidência do Conselho de Ministros. É membro do CEDIS, Centro de ID sobre Direito e Sociedade, da Sociedade Portuguesa de Direito Internacional e da Associação Portuguesa de Direito Europeu. E ele coordena também os observatórios da proteção de dados da legislação portuguesa e os compliance e Green Labs. Mas antes de passar a palavra para os nossos palestrantes, eu tenho algumas informações para dar. Para quem está nos assistindo, vocês podem enviar perguntas no nosso bate-papo, que ao final de cada exposição dos dois, vou abrir a palavra para eventuais dúvidas ou perguntas relacionadas ao tema, e aí eu vou dividir para os professores fazerem as suas respostas, comentarem sobre as eventuais dúvidas. E dizer também, e é isso, agradecer mais uma vez pelo NELB, pelo convite, agradeço a presença dos professores palestrantes, e eu passo agora a palavra para o professor Paulo Portela. Muito obrigado ao NELB, da Universidade de Lisboa, pelo convite e parabéns pela iniciativa. É sempre bom conversarmos acerca de direito internacional público e de direito internacional privado, né? De direito internacional como um todo, que neste mundo que está cada vez mais internacionalizado, é muito importante falar do ramo do direito que tem a ver com os temas que têm algum interesse internacional, que tem a ver com os temas que efetivamente perpassam as fronteiras nacionais. Neste ano, nós sentimos sobremaneira a internacionalidade da vida. Um pequeno vírus que surge na China parou o mundo. Então, pandemias, migrações,
comércio internacional, telecomunicações. Há toda uma série de temas fundamentais para a nossa vida e que são tratados pelo direito internacional. Então, é sempre bom a gente conversar sobre direito internacional. Agradeço também pela honra, tá, de estar falando dentro de um órgão da Universidade de Lisboa, dessa universidade tão bem reputada. E aqui vem uma informação: esta é a minha primeira palestra internacional, é o meu primeiro evento internacional. Não posso negar que há o velho frio na barriga que nós brasileiros temos, eu não sei se esse termo se usa em Portugal, né? É uma emoção muito grande estar levando o nosso trabalho além das fronteiras do Brasil. Cumprimento o professor Dr. Francisco Coutinho, cumprimentando-o pelo trabalho, cumprimentando-o pelo trabalho da instituição a qual pertence, cuja fama já chegou ao Brasil, né? A Nova School of Law tem feito um trabalho impressionante na difusão do conhecimento dos debates em direito. Queria agradecer ao meu colega, professor Emanuel Mateus, né, que nesse momento está não tão longe aqui de Fortaleza, está aqui na cidade de Teresina, no meu querido estado do Piauí, né? Espero que você aí, professor, possa também levar um bom debate em matéria de direito internacional. Aqui no Nordeste do Brasil, nós temos excelentes internacionalistas. Bem-vindo ao clube. Já digo, você já é parte do nosso clube. Ao André também, muito obrigado. E a todas e a todos que estão aqui, muito obrigado. Boa tarde àquelas e àqueles que estão em Portugal. Bom dia àquelas e àqueles que estão no Brasil. É muito pertinente, na minha modesta opinião, no meu modesto ponto de vista, falarmos acerca das tendências da reforma do Conselho de Segurança da ONU. O ano de 2020, com a pandemia, colocou uma questão muito forte nas nossas mesas. Para onde vai o multilateralismo? Para onde vão os esquemas por meio dos quais os povos tratam em conjunto temas de interesse comum? Nós enfrentamos um problema que exigiu a articulação entre os diversos povos do mundo. Mas, por diversos motivos que não cabem nesta palestra, os países, os estados, no geral, agiram na base do cada um por si, né? A articulação que deveria ter ocorrido dentro da Organização Mundial da Saúde não foi exatamente a esperada. E num mundo em que nacionalismos renascem, em que patriotismos renascem, muitos países se fecharam a esse diálogo e daí surgiu a seguinte pergunta: nós temos problemas imensos a tratar e esses problemas são comuns. Nós precisamos tratar esses problemas em conjunto. Mas alguns países ainda estão reticentes a isso. Para onde vai, portanto, essa forma de tratar em conjunto problemas comuns chamada multilateralismo? Essa é a grande pergunta que internacionalistas do mundo inteiro têm feito. E é aí que entra a ONU, a Organização das Nações Unidas. Essa organização internacional que é esse foro multilateral voltado a tratar de todo e qualquer tema de interesse da humanidade, mas, sobretudo, voltado a promover a paz e a segurança internacionais, porque o mundo, pós-fim da Guerra Fria, não foi exatamente aquele mundo Fukuyama, né? Aquele mundo do fim da história, né? A gente se lembra muito, nós nos lembraremos, que logo depois do fim da Guerra Fria, houve uma certa retórica triunfalista de que os problemas, como a gente diz aqui num certo programa humorístico do Brasil, seus problemas acabaram. O mundo não tem mais a confrontação entre sistemas, né? Entre o sistema capitalista e o sistema socialista. A partir de agora, nós só temos apenas de fazer alguns ajustes, e aí vieram as grandes conferências, como a Rio 92, como a Conferência de Viena de 93, e o mundo entra numa era de paz perpétua. Isso era a retórica dos anos 90, e eu digo que essa retórica não era apenas acadêmica. Eu atuei como diplomata aqui no Brasil entre 95 e 2006. Esse era o discurso oficial do Ministério das Relações Exteriores do Brasil e de tantos outros. De forma que aquele mundo dos anos 90 não aconteceu. Nós ainda temos muitos problemas. E muitos problemas
justamente no campo de interesse maior da ONU, que é a promoção da paz e da segurança internacionais. Daí a importância de se falar de ONU, e daí a importância de se falar nesse contexto também, como eu acabei de apontar, em que o multilateralismo está em xeque, por assim dizer, em que se fala sobre o futuro do multilateralismo, é importante falar também como a ONU poderia estar mais bem preparada para enfrentar os desafios do mundo moderno. Alguns comuns a 1945, o mundo continua sendo um lugar perigoso para se viver, outros nem tanto. Né? O mundo mudou um pouco, como nós vamos deixar bem claro aqui. Então, feita esta introdução, a gente parte aqui para o nosso roteiro. Eu elaborei uns slides, mas eu não vou exibi-los por completo. Vou exibir apenas alguns pontos para tornar a nossa situação aqui mais dinâmica. Vamos lá. A ONU, Organização das Nações Unidas, é uma organização internacional. E quando a gente fala em organização internacional, a gente pensa logo numa pessoa de direito internacional público, num ente com personalidade jurídica de direito internacional público, capaz de contratar funcionários e de demiti-los, capaz de contrair dívidas e de exigir que cumpram certas obrigações em seu favor, entidades que podem celebrar tratados, entidades que têm imunidades para o exercício de suas funções. A gente pensa logo numa entidade que tem uma capacidade de ação, e realmente a organização internacional tem essa capacidade de ação, isso é fato. Por outro lado, porém, nós não podemos nos esquecer de que toda e qualquer organização internacional é um foro voltado também a promover a coordenação entre Estados soberanos no tratamento de matérias de interesse comum, a cooperação entre os Estados entre matérias de interesse comum. Ou seja, o que é a ONU, além de uma organização que pode praticar diversos atos autonomamente? É um foro dentro do qual os Estados soberanos se articularão para resolver determinados problemas, dentre os quais o problema da paz e da segurança internacionais. E é aí que, já antecipando um pouco a questão da reforma da ONU, e mais exatamente da reforma do Conselho de Segurança da ONU, o que está em jogo aqui é como alguns estados poderão participar de maneira mais ou menos intensa desse processo de coordenação. E aqui a gente aproveita para dizer uma palavra, sobretudo para quem está chegando agora no estudo do direito internacional. Professor, por que a ONU não fez isso em determinada crise? Por que a ONU não fez aquilo quando ocorreu em 2003 a invasão do Iraque pelos Estados Unidos? Porque, como a ONU é um foro voltado à coordenação entre os Estados, tá? Muitos dos atos da ONU são atos que são resultados desse processo de coordenação, que são resultados das deliberações entre os Estados. Então, são os Estados que, dentro da ONU, e mais exatamente dentro de um dos órgãos que mais são objeto de preocupação nessa reforma da ONU, que é o Conselho de Segurança, é ali dentro do Conselho de Segurança que os Estados vão se coordenar para decidir o que fazer em relação, por exemplo, à invasão dos Estados Unidos do Iraque pelos Estados Unidos. E se essa coordenação não existir, a ONU, portanto, não vai agir. Em suma, muitos atos imputados à ONU são atos, na realidade, resultados das deliberações dos Estados que dela fazem parte. Tá certo? É mais ou menos, a ONU opera mais ou menos como se fosse um parlamento. A gente diz, o Congresso brasileiro aprovou. Quem é que aprovou na realidade? Foram deputados e senadores. Tanto que no jargão do Itamaraty, do Ministério das Relações Exteriores do Brasil, a gente usa o jargão diplomacia parlamentar. Então, esse é o primeiro ponto. A reforma da ONU diz respeito à maior ou menor participação de alguns Estados soberanos nos processos por meio dos quais a ONU, por meio dos quais os Estados membros da ONU se coordenarão para tratar de temas de interesse comum, mormente ligados à paz e à segurança internacionais. A gente lembra que a ONU é fruto da Segunda Guerra Mundial. A gente lembra que a ONU começa a ser construída dentro da Segunda Guerra Mundial, quando alguns Estados soberanos, pensando no que vai no mundo do pós-guerra, começam a se preparar para evitar que uma nova guerra acontecesse. Esses países, lá pelas tantas, se chamam Nações Unidas, se autobatizam lá Nações Unidas, e não é à toa que quando a gente fala em Organização das Nações Unidas, ONU, é importante sempre reiterar isso. Nós falamos não apenas de uma entidade, mas também dos
estados soberanos do mundo, dos povos do mundo, unidos ao redor de certos objetivos e de certos princípios, comprometidos com certos objetivos, comprometidos com certos princípios. Então, a ONU nasce desse final da Segunda Guerra Mundial, num processo conduzido pelos países que venceram a Segunda Guerra Mundial, daqui a pouco a gente volta a falar sobre isso, voltado a evitar um novo conflito armado. Não é à toa que quando a gente vai na Carta das Nações Unidas e vê os objetivos das Nações Unidas, a gente vê que o objetivo central das Nações Unidas é promover a paz e a segurança internacionais. Quando a gente vai na Carta das Nações Unidas, a gente vê que para que se atinja o objetivo de promover a paz e a segurança internacionais, os Estados devem seguir certos princípios, como o princípio da solução pacífica de controvérsias e o princípio da proibição do uso da força nas relações internacionais, bem como, já antecipando que nós vamos falar daqui a pouco, o princípio de acordo com o qual os Estados poderão agir coletivamente, poderão agir em conjunto coletivamente, de modo a afastar ameaças à paz ou de modo a permitir que um conflito que já começou chegue a seu fim. Para atingir esses objetivos, a ONU é, como qualquer organização internacional, estruturada em certos órgãos. Nós temos a Assembleia Geral da ONU, que reúne todos os membros da entidade, cerca, se não me engano, de 193 Estados-membros. Nós temos a Secretaria-Geral, que traz o secretário-geral, o nosso português, Antônio Guterres, que é o principal funcionário da ONU, chefe da administração da ONU, e que tem essa função diplomática de velar pelos objetivos e princípios da ONU. E temos, finalmente, o Conselho de Segurança da ONU. Por que é importante falar do Conselho de Segurança da ONU numa palestra como esta? Porque quando a gente fala de reforma das Nações Unidas, sempre o foco maior é o Conselho de Segurança da ONU. O processo de reforma das Nações Unidas é bem amplo. Há várias questões administrativas em pauta, que vêm sendo tratadas desde o mandato de Kofi Annan, por exemplo, ou seja, desde a década de 90 do século passado. Já passou Kofi Annan, já tivemos outro secretário-geral, já estamos no terceiro secretário-geral, já dentro desse processo de reforma. Mas, quando se fala em reforma do Conselho, ou reforma da ONU, o tema mais saliente é a reforma do Conselho de Segurança da ONU. E por que o Conselho de Segurança da ONU é tão saliente, é tão destacado nesse processo? O Conselho de Segurança da ONU, como a própria Carta das Nações Unidas estabelece, é o principal órgão responsável pelo objetivo central das Nações Unidas, que é promover a paz e a segurança no mundo, que é promover um mundo de paz e de estabilidade, ou seja, se consideramos que a ONU, como toda organização internacional, é um foro de coordenação entre Estados soberanos e, por vezes, entre organizações internacionais também, já que uma organização internacional pode fazer parte de outra. Se consideramos que a ONU é um ambiente de cooperação entre Estados em termos de interesse comum, o centro da coordenação, das atividades de coordenação da ONU, é o Conselho de Segurança. O foro dentro do qual, o órgão dentro do qual a coordenação entre os Estados é mais intenso, é o Conselho de Segurança. Ou seja, é dentro do Conselho de Segurança que os Estados podem exercer um papel mais decisivo para conduzir os rumos da Organização das Nações Unidas. A gente lembra que o Conselho de Segurança é composto atualmente por 15 Estados-membros, 5 membros permanentes e 15 membros não permanentes. Os 5 membros permanentes são os Estados Unidos, a França, a Grã-Bretanha, a Rússia e a China. E quando a gente fala em reforma do Conselho de Segurança da ONU, esse é um tema que aparece demais, que é justamente a mudança do rol dos membros permanentes. Por quê? Porque se você é membro permanente do Conselho de Segurança, você está o tempo todo participando dos debates, das deliberações que conduzirão as ações das Nações Unidas voltadas a atingir o seu principal objetivo, que é a manutenção da paz e da segurança internacionais. Ou seja, você vai ter um papel protagônico dentro desse esquema de coordenação que, no fundo, é a ONU. Nós temos mais 10 Estados-membros do Conselho de Segurança, com mandatos de 2 anos, vedada a reeleição para o período subsequente, tudo pelo critério da repartição geográfica, distribuídos pelo critério da repartição geográfica. Por fim, nós temos o veto. Por fim, nós temos a questão do direito ao veto. As deliberações do Conselho de Segurança funcionam mais ou menos assim.
cada deliberação dentro do Conselho de Segurança para ser aprovada requer o voto favorável de 2/3 dos 15 estados que são seus membros. Só que quando as questões são consideradas questões importantes, que são fundamentalmente aquelas ligadas à manutenção da paz e da segurança no mundo, dentre os votos, ou melhor, não apenas deve haver o voto favorável de 2/3 dos membros do Conselho de Segurança, como não pode haver voto contrário de nenhum dos membros permanentes. Se houver um voto contrário, nós temos a figura do veto. E vejam só como é grande o poder dentro desse esquema de cooperação que é a ONU, dos membros permanentes do Conselho de Segurança. Muito bem, feitas essas considerações iniciais, gerais sobre a ONU, apenas para contextualizar e levando em consideração que dentro dessa palestra há vários níveis de colegas e alguns estão chegando agora no direito internacional, por isso eu quis trazer essa contextualização. Eu passo agora para um momento decisivo da nossa palestra. Eu vou tentar compartilhar os slides, tá certo? Pode haver algum problema, tá? Se houver algum problema, eu retomo, tá certo? A palestra. Agora vai, vamos lá, 1, 2, 3. Bom, por enquanto está dando certo, né? Vamos continuar. Muito bem. Reforma da ONU. Antes de mais nada, desde quando se fala de reforma da ONU? Desde a década de 50 do século passado. Em 1945, quando a ONU foi criada, a ONU tinha cerca de 53 membros. E o Conselho de Segurança tinha 11 membros. Os 5 permanentes, que já eram a China, a França, a Grã-Bretanha, os Estados Unidos e a Rússia, e mais 10 membros, ou melhor, mais 6, membros não permanentes. Ou seja, mais ou menos 20% da ONU estava no Conselho de Segurança. Um número significativo de estados estava deliberando acerca das matérias importantes para as Nações Unidas, as matérias mais importantes para as Nações Unidas. E aqui a gente lembra o seguinte, já até a título de destaque. As decisões do Conselho de Segurança, elas podem ser meras recomendações, ou seja, não vinculantes, não obrigatórias juridicamente, ou podem ser vinculantes, ou seja, obrigatórias juridicamente. Tá? Se o Conselho de Segurança impõe, por exemplo, uma sanção a um Estado-membro, por exemplo, uma sanção econômica, né, uma proibição do comércio, como já aconteceu, por exemplo, com a Coreia do Norte, os Estados devem cumprir, né, essa sanção. Já a Assembleia Geral da ONU, que é o órgão da ONU que reúne todos os seus Estados-membros, as decisões, a maior parte das decisões da Assembleia Geral da ONU adota o formato de meras resoluções não vinculantes, de meras recomendações. A Assembleia Geral tem algum poder vinculante em algumas questões, como orçamento, admissão de membros, etc., eleições, mas se a Assembleia Geral se manifesta sobre uma crise internacional, essa manifestação é de caráter não vinculante. Detalhe, a Assembleia Geral só pode se manifestar sobre alguma situação que implique risco à paz e à segurança internacionais quando o Conselho de Segurança não está se pronunciando. No momento em que o Conselho de Segurança passa a se pronunciar sobre essa situação, a Assembleia Geral não pode mais falar a respeito. Pois muito bem. Então, assim nasceu o Conselho de Segurança. Já na década de 50 do século passado, com o avanço da descolonização e o aumento de membros da ONU, esse modelo de Conselho de Segurança começou a ficar defasado. E já a partir de 1956, se não me engano, já houve uma proposta oficial apresentada por países latino-americanos de reforma do Conselho de Segurança, a qual não foi aprovada. A primeira mudança só veio a ocorrer em 1965, quando o Conselho de Segurança passou de 6 membros não permanentes para 10 membros não permanentes, número que tem até hoje. Entretanto, o tempo foi passando e a necessidade de mudança, por assim dizer, do Conselho de Segurança, de reforma do Conselho de Segurança, foi ficando ainda mais premente. O que é que aconteceu? Em primeiro lugar, vamos lá. O Conselho de Segurança é um pouco uma foto de um determinado momento histórico. Que momento histórico é esse? O fim da Segunda Guerra Mundial. O Conselho de Segurança congrega 5 membros permanentes, como já falei. E quem são esses 5 membros permanentes?
são os vencedores da Segunda Guerra Mundial, os grandes vencedores da Segunda Guerra Mundial, no caso, os Estados Unidos, a Grã-Bretanha e a Rússia, à época a União Soviética, mas dois importantes estados que sofreram ocupação na Segunda Guerra Mundial, mas que acabaram livres e que eram, e ainda hoje são importantes estados soberanos, que são a França e a China. Então, é uma foto de um momento histórico. Muita coisa mudou. O mundo mudou. No mundo de hoje, nós continuamos a ter os Estados Unidos como um país muito importante. A Rússia continua a ter importância. A Grã-Bretanha e a França continuam a ter sua importância. A China cresce em importância a cada dia mais. E nós temos alguns outros países que exercem um papel muito importante na ordem internacional, incluindo aqui dois dos derrotados na Segunda Guerra, no caso a Alemanha e o Japão, que são potências e cujo compromisso com a paz parece muito evidente, parece muito claro, tem sido muito claro nos últimos 75 anos. Então, o mundo de hoje é um mundo que tem outros países importantes. É um mundo que tem uma grande potência regional, que em 1945 nem independente era ainda, que era a Índia. É um mundo em que temos uma potência econômica, apesar das suas dificuldades, que é o Brasil, e assim sucessivamente. É um mundo que mudou muito. E é um mundo que não é mais o mundo da Guerra Fria, dentro do qual se justificava inteiramente o Instituto do Veto. O Instituto do Veto nasce para evitar que os Estados Unidos, por exemplo, impusessem à União Soviética o seu ponto de vista, ou vice-versa. O que, em última instância, poderia levar ao que aconteceu na Liga das Nações, ao esvaziamento da Liga das Nações. Imagine a União Soviética perdendo sempre no Conselho de Segurança. Ela poderia sair da ONU. Os Estados Unidos perdendo sempre no Conselho de Segurança, eles poderiam sair da ONU. E aí a entidade ia acabar ficando enfraquecida, como enfraqueceu-se a Liga das Nações. Agora, o mundo da Guerra Fria não existe mais. Então, o veto fica naquela posição. Será que ainda se justifica a existência do veto? Além do mais, o número de membros não permanentes é muito pequeno, tá? O número de membros não permanentes é muito pequeno. São 10 membros não permanentes. E, aliás, se você contar, são 15 estados apenas e 193 estados membros da ONU, menos de 10% da ONU, 8% mais ou menos, está no Conselho de Segurança das Nações Unidas. Bom, o mundo atual é também um mundo, em suma, em que o Conselho de Segurança passou a ser mais exigido. Celso Amorim, ministro das Relações Exteriores do Brasil, na época do governo Luiz Inácio Lula da Silva e no governo Itamar Franco, registra o grande aumento de atividade do Conselho de Segurança depois do fim da Guerra Fria. Registra como o Conselho de Segurança passou a ser mais demandado. E, no mais, o mundo é esse mundo onde há muitos problemas de interesse comum que precisam ser tratados com urgência, rapidez e eficiência. Então, em suma, nós temos um mundo em que uma reforma do Conselho de Segurança parece bastante interessante. E ela vem sendo conversada há muito tempo, como eu já falei para vocês. A partir da década de 90 do século passado, se intensificam essas conversas. E, na recente resolução das Nações Unidas, de número 75.1, mais exatamente, na recente resolução 75.1 da Assembleia Geral das Nações Unidas, reiterou-se o interesse dos membros das Nações Unidas em continuar tocando a reforma do Conselho de Segurança das Nações Unidas, do Conselho de Segurança da ONU. Agora, atenção. A reforma do Conselho de Segurança da ONU exigirá um grande movimento. Tá? Por quê? Porque o Conselho de Segurança da ONU tem sua composição estabelecida no texto da Carta das Nações Unidas, a Carta da ONU, que é o ato constitutivo da ONU, que é o tratado que criou a ONU, estabeleceu seus objetivos, seus princípios, seus órgãos, etc. Um tratado, como a gente sabe, para ser alterado, ele deve ser emendado. Ele deve ser objeto de uma emenda. Em outras palavras, se eu tenho a lista de membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU, lá na Carta da ONU, Estados Unidos, França, Grã-Bretanha, Rússia e China. Para eu colocar, por exemplo, o Brasil,
eu vou ter de alterar aquele texto. E para alterar aquele texto, eu vou ter, portanto, de emendar aquele texto. Agora, como é que se emenda a Carta das Nações Unidas? E é aqui que há uma grande dificuldade que a reforma das Nações Unidas enfrenta, que a reforma do Conselho de Segurança mais exatamente enfrenta, que é o fato de que uma emenda à Carta da ONU precisa da aprovação de pelo menos 2/3 dos membros das Nações Unidas, incluindo os 5 membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU. Então, para que o nome do Brasil, por exemplo, apareça como membro permanente do Conselho de Segurança da ONU, na Carta das Nações Unidas, o Brasil vai ter de convencer mais de 120 estados soberanos. Dentre eles, os Estados Unidos, a França, a Grã-Bretanha, a Rússia e a China. E a história revela que há muita oscilação. O Brasil defende a reforma do Conselho de Segurança da ONU e da ONU como um todo há muito tempo. E durante todo esse tempo, o Brasil vem recebendo apoios e perdendo apoios. O Brasil, tradicionalmente, recebe o apoio da França, por exemplo. Em algum momento, os Estados Unidos da América já sinalizaram que poderiam dar esse apoio. Mas depois os Estados Unidos da América se calam. A China já sinalizou em algum momento da história que poderia dar esse apoio, mas depois se calou. Então, vejam só como é difícil essa costura. E é aqui que entra um fator muito claro. A reforma do Conselho de Segurança da ONU e da ONU como um todo não é apenas um tema de interesse jurídico, é um tema de interesse político. São os interesses dos Estados, em princípio, que vão fazer com que os Estados votem a favor da reforma do Conselho de Segurança ou contra a reforma do Conselho de Segurança. E quando a gente vê, por exemplo, as oposições à reforma do Conselho de Segurança e da ONU como um todo, a gente vê como esse processo pode ser difícil. Quando a gente vê que esse processo pode implicar perda de poder de alguns estados, ou redução do poder de alguns estados, ou compartilhamento do poder de alguns estados, é que a gente vê como esse processo é difícil. Bom, colocando o nosso foco na reforma do Conselho de Segurança. Essa reforma, ela gira sobre várias propostas. Há, por exemplo, propostas de aumento do número de membros não permanentes, o que seria bastante salutar, porque, como eu já falei, hoje são apenas 10 membros não permanentes e com 15 membros no Conselho de Segurança, somente 8% da ONU está no centro das decisões. É muito pouco, tá? Há também propostas de reformas que defendem o aumento dos mandatos de alguns membros não permanentes ou a existência de membros permanentes cuja presença no Conselho de Segurança seria avaliada periodicamente. E há, pura e simplesmente, a entrada de novos membros permanentes no Conselho de Segurança, não necessariamente com direito a veto. Há propostas que defendem que os novos membros permanentes do Conselho de Segurança não deveriam ter direito a veto. Há propostas que defendem que os novos membros permanentes do Conselho de Segurança deveriam ter direito a veto. Interessante notar que a eliminação do direito a veto não é um dos temas que mais se fala quando se fala em reforma do Conselho de Segurança, porque, afinal, né, veto é poder. E a gente, adotando uma visão bem realista das relações internacionais, não estou querendo defender nem atacar nada, muito pelo contrário, eu não vislumbro como muito fácil alguns países abrindo mão dos seus respectivos poderes de veto, como, por exemplo, os Estados Unidos da América. Estados Unidos da América que entram numa nova fase, né, com a eleição de Biden, mas muita calma nessa hora. O que talvez a posse de Biden traga é um compromisso um pouco maior dos Estados Unidos com o multilateralismo. Um retorno dos Estados Unidos da América ao diálogo com a OMS, a Organização Mundial da Saúde, um retorno dos Estados Unidos da América no diálogo com a OMC, a Organização Mundial do Comércio, uma maior participação dos Estados Unidos nas deliberações da ONU, mas atenção, a história revela que os Estados Unidos da América, quando querem defender os seus interesses, não importa que o governo seja democrata ou republicano. Aqui a gente lembra, por exemplo, do episódio ocorrido no governo Dilma Rousseff, em que a presidenta Dilma foi espionada. O governo norte-americano da época era um governo democrata. A gente lembra que nem 8 anos de Obama foram suficientes para os Estados Unidos entrarem no Estatuto de Roma do Tribunal Penal Internacional. Por aí vai, tá? Não estou dizendo que Biden vai ser bom ou ruim, apenas eu digo que há um limite para o compromisso norte-americano com o multilateralismo. Bom, já chegando ao fim da nossa palestra, o nosso tempo já está se esgotando. Quem são os principais candidatos a membros permanentes? A Alemanha, o Brasil, a Índia e o Japão são os países que normalmente apresentam suas candidaturas. A África tem também apresentado
uma candidatura rotativa, ou seja, haveria um membro permanente africano, mas isso ainda não ficou bem definido. A principal tendência é a de que esse membro permanente africano seja rotativo, ou seja, que durante um tempo seria o Egito, durante outro tempo seria a Argélia, durante outro tempo seria a Nigéria. É uma proposta que ainda está em formulação. A oposição, sim, à reforma do Conselho de Segurança da ONU em relação à questão dos membros permanentes, e essa oposição mais destacada é uma oposição regional, ou seja, qual é a principal oposição ao Brasil? É da Argentina e do México, bem como, em alguns momentos, da Colômbia, que não querem que o Brasil tenha esse protagonismo todo nas deliberações dentro da ONU, porque isso implicaria menor presença desses países dentro dessas deliberações. Nós temos também a oposição do Paquistão à pretensão indiana, a oposição coreana à pretensão do Japão e a oposição, especialmente da Itália e da Espanha, em relação à pretensão alemã. Sempre questões regionais envolvidas, né? Questões de diferenciais de poder regional envolvidos. Um país tipo o Paquistão olha para a Índia, nossa, a Índia agora é membro permanente do Conselho de Segurança, quanto poder, e eu como é que fico, como é que eu vou participar das negociações dentro do Conselho de Segurança, só como membro não permanente de vez em quando, é menos poder para mim. Então vejam como essa situação pode ser, às vezes, complicada. Para finalizar esse ponto, e aí entrar realmente no último assunto da minha palestra, para a gente terminar mesmo. Como prosseguirão os debates atinentes à questão da reforma da ONU, especialmente da reforma do Conselho de Segurança? Eu acredito que tudo vai depender do papel que a ONU adotar nesta era em que se contesta tanto para onde vai o multilateralismo, né? Se o mundo conseguir se articular melhor ao redor de instituições multilaterais, dentro das quais as discussões relativas aos problemas de interesse comum, será mais produtiva, será mais rápida e será mais, digamos, trará mais legitimidade. Se o mundo conseguir se coordenar melhor dentro de instituições multilaterais, eu acredito que o papel da ONU crescerá. Mas isso vai depender muito do fortalecimento do multilateralismo. Vamos ver, mais uma vez, como é que o governo Biden vai levar essa questão, né? As dificuldades que a Organização Mundial de Saúde teve no tratamento da pandemia foi um golpe em relação às esperanças do multilateralismo mais fortalecido, mas a gente sabe como a pandemia foi um momento diferente, um momento que trouxe muitas surpresas para todo mundo, e a gente sabe muito bem que na pandemia vigorou salve-se quem puder. Agora, infelizmente, alguém paga a conta, e a OMS acaba sendo vista como esse fracasso do multilateralismo. Eu não acredito nisso, eu acredito que simplesmente cada Estado acabou agindo sozinho, os Estados acabaram preferindo não se articular na OMS, o que enfraqueceu a organização. Eu ainda acredito, por outro lado, que se os Estados se convencerem que os foros multilaterais têm as suas vantagens como ambientes institucionais onde a cooperação pode se dar dentro de esquemas previsíveis, dentro de esquemas previamente estabelecidos, como, por exemplo, os artigos 33 a 51 da Carta das Nações Unidas, que estabelecem como os Estados devem proceder quando há um conflito armado, quando há uma situação de instabilidade. Se os povos perceberem as vantagens de conversar no âmbito multilateral, eu acredito que o multilateralismo vai se fortalecer e aí a ONU vai se tornar mais interessante e aí a questão da reforma do Conselho de Segurança vai ficar mais premente. Por último, e o Brasil? O Brasil, há muito tempo, defende a reforma do Conselho de Segurança da ONU e defende uma posição de membro permanente. O Brasil tem, a meu ver, credenciais para ser membro permanente do Conselho de Segurança, por um lado. O Brasil é um país muito importante na América Latina, é um país estratégico no Atlântico Sul, é um país que tradicionalmente, historicamente, é um país amigo do multilateralismo, é um país que, não tendo diferencial de poder militar e nenhum grande diferencial de poder econômico, apesar da sua importância econômica. O Brasil é importante economicamente, mas não tanto como outros países. O Brasil, tradicionalmente, sem esses diferenciais de poder, o Brasil acaba procurando fazer valer seus interesses dentro dos organismos internacionais e recorrendo muito ao direito internacional. Evidentemente que, no momento, nós vivemos um interregno na política externa brasileira, em que o discurso oficial é um discurso de
fragilização do multilateralismo, ou seja, que é um discurso mais nacionalista, é um discurso de que cada Estado deve procurar mais o seu caminho, independentemente dos foros multilaterais. Mas é um interregno. A história da política externa brasileira, desde o Barão do Rio Branco, final do século XIX, revela uma linha. Essa linha foi rompida poucas vezes e por pouco tempo. A linha, por exemplo, quando o Brasil ficou deveras caudatário dos interesses americanos no governo Dutra, logo depois do início da ditadura militar de 64 e agora no governo Bolsonaro. Mas esses são interregnos. A tradição da política externa brasileira é a tradição de amizade do multilateralismo. E mesmo em momentos como esse, pode-se verificar que o Brasil tem colaborado com a ONU. O Brasil, na história, colaborou com inúmeras missões de paz, Suez, a Angola, a Haiti, e mais recentemente estava colaborando com missão de paz no Líbano. E mesmo num governo tão instável como o governo que a gente vive, o Brasil atuou junto com o Acnur para fazer a Operação Acolhida, que é uma operação que tem trazido bons resultados na acolhida dos refugiados venezuelanos no Brasil. Então, o Brasil tem esse histórico de atuar em prol dos objetivos e princípios das Nações Unidas. Mas há algumas perguntas que se fazem, né? Será que o Brasil, em primeiro lugar, gostaria de se envolver em crises a respeito dos quais tem pouco interesse? O Brasil, na sua política externa, é tradicionalmente visto como um país que olha as controvérsias com equidistância. Aí tu imagina uma crise em um país bem distante do Brasil, que o Brasil antigamente poderia olhar com equidistância e com essa equidistância propor tranquilamente a observância do direito internacional. O Brasil vai ter de se envolver mais diretamente em algumas crises. Será que o Brasil está preparado para abandonar essa postura de equidistância que marcou a sua trajetória diplomática? E será que o Brasil está pronto para arcar com as consequências disso? Porque o Brasil, dentro do Conselho de Segurança da ONU, poderá tomar decisões que desagradem alguns países. Será que o Brasil está pronto para arcar com as consequências disso? E aí é que entra um outro ponto. Será que o Brasil tem meios para participar do Conselho de Segurança da ONU como membro permanente? Meios para aumentar a sua rede diplomática no mundo? Meios para aumentar os seus quadros de diplomatas no mundo? Meios para participar de mais missões de paz das Nações Unidas? Será que o Brasil consegue? Será que o Brasil pode orçamentariamente? Será que o povo brasileiro quer? O tema do Conselho de Segurança da ONU, da reforma do Conselho de Segurança, não é um tema de debate nacional no Brasil. Não se fala desse assunto a não ser nos altos escalões do governo. Só que esse tema vai envolver dinheiro, vai envolver orçamento. Então, é necessário que haja um debate sobre isso na sociedade brasileira, para saber se o Brasil efetivamente quer meter a mão no bolso e se envolver em mais missões de paz, e se envolver em mais crises internacionais. O Brasil que já tem tantos problemas internos, será que o Brasil não necessitaria primeiro resolver esses graves problemas internos? O Brasil que nem controla direito suas fronteiras, quer controlar outros países, a situação de outros países? São perguntas. Eu, como ex-diplomata, até acredito que o Brasil tem as credenciais para ser membro permanente do Conselho de Segurança da ONU. Mas eu confesso a vocês que eu tenho também muitas dúvidas sobre se isso seria bom para o Brasil, em face de o Brasil hoje não ser exatamente aquele país que tem tanto diferencial de poder assim para influenciar a vida no mundo. É aquilo que eu via quando eu era diplomata. Um país vizinho queria construir uma estrada, ligando o Brasil a esse país. O Brasil até tinha interesse na estrada, mas o país não tinha como construir a estrada e nem o Brasil. O Brasil tem limites na sua atuação internacional. Será que o Brasil dá conta de ser membro permanente do Conselho de Segurança da ONU, numa ONU fortalecida, numa ONU mais ativa? Eu tenho lá minhas dúvidas e vou deixar essa pergunta no ar. Muito bem. Encerro a minha participação neste momento. Fico à disposição das perguntas, mas não sem antes, obviamente, ouvir a participação aguardada do professor Francisco Coutinho. Muito obrigado. Muito obrigado, professor. Muito obrigado, professor Paulo. Excelente exposição. E agora eu vou passar a palavra para o professor Francisco Coutinho, tá bom? E vamos nessa. Muitíssimo obrigado. Muito boa tarde a todos. É um gosto estar aqui. A convite do NEL, do Núcleo de Estudo do Luso Brasileiro. Muitos parabéns pela iniciativa. Cumprimento o Emanuel diretamente. Tivemos a sorte de ter uma palestra antes de mim do Paulo Henrique Gonçalves Portel, muito compreensiva, tratou
de uma série de questões muito interessantes e depois com a sua experiência profissional contextualizou também o papel do Brasil especificamente, que também é muito interessante, de certeza para muitos daqueles que nos ouvem. Aproveitando aquilo que já foi dito e para não repetir, eu gostava de partilhar com todos algumas reflexões sobre este tema da reforma do Conselho de Segurança. E por isso, muito rapidamente, gostava de primeiro chamar a atenção para algo que já foi dito, que é a importância do Conselho de Segurança. Portanto, isto é um ponto um pouco mais teórico. Perceber, e isto está muito ligado com esta questão da reforma, o problema da legitimidade do Conselho de Segurança, que foi algo que esteve sempre ali subjacente à palestra do Dr. Paulo, muito importante também. E, por outro lado, a questão fundamental é como reformar, não? Que é a questão do $1 milhão que nos ocupa já há várias décadas. E terminarei com duas notas otimistas em relação ao assunto que, devo-vos dizer, já discuti várias vezes ao longo dos últimos anos e as discussões centram-se sempre no essencial, no mesmo. Portanto, começando então pela primeira parte, relativa à importância do Conselho de Segurança. Por que é que estamos aqui a discutir o tema da reforma do Conselho de Segurança? Estamos a discutir o tema da reforma do Conselho de Segurança e não o tema da reforma das Nações Unidas em sentido lato, porque estamos a falar do órgão mais importante das Nações Unidas, aquele que é a autoridade responsável pela manutenção da paz e da segurança internacionais. E também aquele que foi desenhado como o único órgão intergovernamental permanente e também o único que adota decisões vinculativas. E isto é muito importante, porque na teoria das organizações internacionais, por definição, as organizações internacionais tendem a adotar recomendações, mas aqui estamos a falar de um órgão, de uma instituição para-universal que tem este poder de adotar decisões vinculativas. E este poder é essencial, porque mostra-nos que não há nenhum Estado verdadeiramente soberano, porque aqui há uma organização internacional que tem este poder de vincular os Estados através das suas resoluções. É claro que o Conselho de Segurança não é o único órgão das Nações Unidas, existe também um outro, que se formos ver a carta até aparece antes, que é a Assembleia Geral, onde estão representados todos os Estados, que reúne ordinariamente uma vez por ano, e que tem também competências, mas apenas competências subsidiárias no âmbito do sistema de segurança coletiva que foi criado a seguir à Segunda Guerra Mundial. E atenção, ao contrário do Conselho de Segurança, adota resoluções não vinculativas. E apenas se pode pronunciar sobre temas relacionados com a paz e segurança internacionais se o Conselho de Segurança não estiver a exercer as suas responsabilidades. Agora, o reconhecimento do Conselho de Segurança como aquilo que nós podemos designar a autoridade tutelar das relações internacionais, ele vai resultar do preenchimento de algumas variáveis. Em primeiro lugar, a conformidade da sua atuação com o direito internacional. E aqui estamos a falar de uma legitimidade jurídica. Por outro lado, da forma como decide. E isto vai ao centro do nosso debate de hoje, tem a ver com a legitimidade procedimental. E por último, os fins das suas decisões. E aqui estamos a falar de uma legitimidade normativa. Ora bem, obviamente o Conselho de Segurança tem uma legitimidade jurídica, que lhe é automaticamente reconhecida por ter um órgão criado pela Carta das Nações Unidas. Por outro lado, tem uma legitimidade normativa que resulta da circunstância de o exercício dos poderes que lhe são conferidos ter como objetivo preservar a paz. E, finalmente, tem uma legitimidade, e essa para mim é mais relevante para hoje, que advém do reconhecimento como um órgão multilateral representativo de Estados de todos os continentes que decide de acordo com regras procedimentais que asseguram o contraditório. Repito, esta legitimidade procedimental vem no reconhecimento como um órgão multilateral representativo de todos os continentes. Ora bem, estamos em 2020, passaram 75 anos desde a Segunda Guerra Mundial, as Nações Unidas sucederam à Sociedade das Nações, à Liga das Nações, e aquilo que nós verificamos, e isso é muito interessante, é que 75 anos depois, o Conselho de Segurança mantém uma relevância primordial como fórum multilateral de discussão de questões que ameacem a paz e a segurança internacionais. Isto poderia não ter acontecido assim, não aconteceu assim,
com a Sociedade das Nações. O selo de aprovação do Conselho de Segurança continua a ser procurado pelos Estados, inclusivamente pelos membros permanentes, sempre que querem, por exemplo, legitimar uma intervenção militar. Portanto, o apoio da comunidade internacional ele é conseguido através do Conselho de Segurança. E isso explica também, para países como Portugal ou como o Brasil, que não são membros permanentes, os esforços diplomáticos. O Dr. Paulo foi diplomata, eu trabalhei no Instituto Diplomático do Ministério dos Negócios Estrangeiros português e estive muito envolvido numa das campanhas, bem sucedida, aliás, que o Estado português teve para ser um membro não permanente do Conselho de Segurança. É claro que isto para um país como Portugal é muito mais relevante do que para um país como o Brasil, por isso de grande dimensão, mas eu diria mesmo que a pertença ao Conselho de Segurança é o passaporte, e desculpem a linguagem desportiva ou futebolística, para a primeira divisão do sistema da Carta das Nações Unidas. Portanto, os diplomatas, especialmente os portugueses que estão em Nova Iorque, o seu telefone vai tocar se o país estiver representado no Conselho de Segurança, mas não, possivelmente nunca tocará se não estiver representado no Conselho de Segurança. Agora, questão. Há um problema de legitimidade procedimental do Conselho de Segurança que impõe a sua reforma? Ora bem, há aqui um problema, que já foi aqui referido na intervenção anterior, que está associado a uma questão que é uma espécie de fantasma e que tem acompanhado o Conselho de Segurança desde a sua criação, que tem a ver com a sua natureza aristocrática, com a natureza aristocrática da sua composição, que resulta da circunstância de 5 dos seus membros terem um assento permanente. O princípio republicano impõe uma renovação dos lugares, mas aqui encontramos 5 Estados que têm um assento permanente no Conselho de Segurança. E, portanto, é preciso saber se esta natureza aristocrática não coloca em causa a legitimidade procedimental do Conselho de Segurança como espaço multilateral privilegiado para a resolução de conflitos internacionais. Desde há muito tempo que potências derrotadas na Segunda Guerra, já foi aqui referido, como a Alemanha e o Japão, que ainda por cima são dos maiores contribuidores financeiros das Nações Unidas, creio o segundo e o terceiro, e por outro lado potências emergentes, falou-se muito aqui do Brasil, podíamos falar também da Índia, reclamam ter importância geopolítica suficiente para lhes ser reconhecido um lugar permanente no Conselho de Segurança. Por outro lado, a própria distribuição geográfica dos lugares não permanentes é também contestada por vários Estados, que chamam a atenção para a subrepresentação de regiões muito importantes, e isso é o caso paradigmático de África, embora depois, claro, entramos numa discussão sem fim sobre quem é que deve representar a África, por exemplo, se formos atribuir um lugar permanente. Deve ser um Estado, mas qual Estado? A Nigéria, a África do Sul? Deve ser a União Africana, enquanto organização internacional regional representativa de toda a África. Lembro também a este propósito que a Itália, a certa altura, nos anos 90, veio propor que a União Europeia fosse representada no Conselho de Segurança, no lugar do Reino Unido e da França. O que seria um absurdo à luz da natureza intergovernamental da própria política externa de segurança comum da União Europeia. A União Europeia é uma federação de Estados, mas no plano da política externa funciona como se fosse uma organização internacional. Portanto, seria muito estranho que tivesse uma representação direta no Conselho de Segurança. Também é muito discutido a questão, a legitimidade do poder de veto atribuído aos membros permanentes, isto por uma razão também jurídica, não é? Porque a utilização ou a ameaça de veto atribui um estatuto único a estes Estados, coloca em causa o princípio da igualdade soberana. Estes Estados são Estados super soberanos, porque podem bloquear qualquer decisão que os afete. Portanto, é verdade que as decisões do Conselho de Segurança são vinculativas, mas não há decisão se um destes Estados vetar. Portanto, na prática, são Estados super soberanos neste sentido. Por outro lado, por razões empíricas, o uso indiscriminado do veto levou a uma paralisia do Conselho de Segurança durante os primeiros 40 anos do seu funcionamento. Isto é muito importante dizer isto. Entre 45 e 85, muito raramente o Conselho de Segurança conseguiu adotar uma decisão ao abrigo do capítulo 7º, porque havia sempre vetos ou dos Estados Unidos ou da União Soviética. A situação alterou-se um pouco depois da queda do Muro de Berlim, mas continuam a persistir imensos casos em que a própria ameaça ao veto se fundou em razões de realpolitik e não no interesse coletivo. Isto é particularmente relevante a partir de 2005, quando se atribuiu ao Conselho de Segurança na Cimeira Mundial uma importância muito grande na responsabilidade de proteger, evitando
o cometimento de crimes internacionais em alguns Estados, portanto, atribuindo ao Conselho de Segurança também uma missão de proteção do indivíduo e dos direitos humanos, e aquilo que nós verificamos em muitas circunstâncias é que o Conselho de Segurança não exerce esse seu mandato. E, por outro lado, é muito importante perceber que o Conselho de Segurança muitas vezes funciona como uma espécie de caixa de ressonância dos interesses dos membros permanentes, que leva a que este seu estatuto muito aristocrático bloqueie, por exemplo, a adesão de novos Estados, como é o caso da Palestina, com o veto dos Estados Unidos na Assembleia Geral, etc. Ora bem, o Conselho de Segurança é, portanto, muito importante. Agora, como reformá-lo? Foi referido antes, não seria a primeira reforma. Tivemos uma reforma em 1965, passamos de 11 para 15 membros. Portanto, acrescentamos 4 membros não permanentes. Isto numa altura em que as Nações Unidas tinham em 20 anos duplicado o número de membros. O que é que acontece? Desde 1965 duplicou novamente. 100 passamos para quase 200 membros. E o Conselho de Segurança manteve os mesmos 15 membros permanentes, sendo certo que precisamos de uma maioria de 9 membros para ter uma decisão. Ora bem, várias propostas de reforma foram sendo avançadas, especialmente desde o fim da Guerra Fria. Essencialmente, desde 1992, dezembro, iniciaram-se uma série de discussões nas Nações Unidas sobre a reforma do Conselho de Segurança. Como eu dizia no início da minha apresentação, esta discussão já se arrasta há 30 anos e as perspectivas de conclusão bem-sucedida de qualquer revisão da Carta são muito sombrias. Há um dissenso, um desacordo generalizado entre os vários grupos regionais de Estados. Todos eles reclamam individualmente maior representatividade no Conselho de Segurança. E isso, obviamente, dificulta muito o consenso para chegarmos à maioria necessária para alterar a Carta. E qual é a maioria necessária para alterar a Carta? 2/3 dos Estados representados na Assembleia Geral e, para além disso, não pode haver nenhum voto desfavorável a nenhum dos membros permanentes. Portanto, os membros permanentes jamais aceitarão ficar numa situação pior do que aquela que estão atualmente e, portanto, não é expectável que prescindam em nenhum cenário do seu lugar permanente e ou do seu poder de veto. Ora, o que é que isto significa? Significa que as propostas de reforma que reúnem a maior probabilidade de sucesso são também aquelas que sugerem um alargamento do número de representantes e ou do número de permanentes com direito de veto. Repito, aquelas que terão maior possibilidade de sucesso implica aumentar o número de membros do Conselho de Segurança e aumentar também o número de membros permanentes com direito de veto. Obviamente, se adotarmos qualquer uma destas propostas, isso vai aumentar a legitimidade procedimental do Conselho de Segurança. Sem dúvida, vai ser mais representativo. Agora, o acolhimento de qualquer uma destas propostas vai ter um inconveniente enorme de potenciar exponencialmente os riscos de bloqueio. Se dermos mais vetos, vamos ter mais bloqueios. Se aumentamos a representatividade, vamos ter mais dificuldades em ter uma maioria. E isto vai reavivar os fantasmas da experiência fracassada da Sociedade das Nações. Aqueles que vivem em Portugal, enfim, lembram-se do que é que se passou com a União Europeia quando passou em 2004 de 15 para 25, 27, 28 Estados-membros, agora 27 outra vez sem o Reino Unido. Funciona de uma forma muito mais difícil e apesar de muitas das suas decisões serem tomadas por maioria sem existir direito de veto. E o mesmo se passaria também no Conselho de Segurança. Aliás, basta lembrar que uma das grandes debilidades do sistema de segurança coletiva instituído pelo Pacto da Sociedade das Nações residia justamente na composição do Conselho da Sociedade das Nações, que tinha problemas genéticos, que resultavam de não ter algumas potências que existiam na altura, como os Estados Unidos ou a Alemanha, e especialmente de qualquer ação do Conselho depender do voto unânime dos seus membros. Portanto, todos os membros tinham um poder de veto, e isso tornou-se incomportável quando o número de membros passou de 4 para 11. Portanto, tínhamos 11 Estados com direito de veto. E, portanto, assumir um alargamento do veto teria aqui um risco enorme. Assumir um alargamento do número de membros permanentes ou uma outra figura que também foi bastante discutida, o lugar de membro semi-permanente, portanto, um grupo de Estados que iria rotativamente assumir um lugar no Conselho de Segurança, isto partindo do pressuposto que iríamos alargar o número de membros, seria obviamente uma solução
que iria trazer também, provavelmente, mais legitimidade, mas, ao mesmo tempo, mais bloqueios. Para terminar, duas notas otimistas. Em primeiro lugar, em 2005, na cimeira em que se comemorou os 60 anos da ONU, das Nações Unidas, os Estados reafirmaram a sua confiança no sistema de segurança coletiva. Os Estados reuniram-se e disseram: estas regras são ótimas, nós revemos-nos nisto. Isto é ótimo. Passaram 75 anos, nenhum Estado abandonou as Nações Unidas, nem criaram outra organização. O Brasil pode não estar satisfeito, a Alemanha pode não estar satisfeito, o Japão pode não estar satisfeito, a Índia pode não estar satisfeita, mas ninguém abandonou as Nações Unidas. O Conselho de Segurança tem uma composição aristocrática, mas 75 anos depois mantém essa natureza aristocrática e a capacidade de resiliência das Nações Unidas é, de facto, notável. Por outro lado, é importante também dar conta que a necessidade da reforma do Conselho de Segurança foi em larga medida mitigada pela forma pragmática como o próprio Conselho de Segurança olha para as suas regras de funcionamento. Muitas vezes adotando práticas procedimentais que se destinam a facilitar a tomada de decisões. Portanto, o funcionamento do Conselho de Segurança está muito mais transparente do que já esteve no passado, e isso, obviamente, torna as questões de legitimidade procedimentais menos graves, porque há reuniões que são feitas com sujeitos não estaduais, com Estados que não estão representados quando tal é necessário. E o próprio Conselho, a própria interpretação que foi sendo feita da Carta permitiu, em algumas circunstâncias, ultrapassar situações que poderiam levar a bloqueio. A mais relevante foi a derrogação de parte do número 3 do artigo 27, pela qual se permite que a abstenção de um membro permanente não prejudique a adoção de uma decisão não procedimental adotada com o voto de 9 membros. Portanto, quem ler a Carta, o que está lá dito é que tem que haver um voto favorável do membro permanente, mas houve uma interpretação admitindo a possibilidade da abstenção, que levou, em muitas circunstâncias, a que o Conselho de Segurança não ficasse bloqueado. E, portanto, tem havido uma evolução nos últimos anos, no sentido de tornar o funcionamento do Conselho de Segurança menos opaco. E isso é um aspecto muito positivo que determina que a sua própria legitimidade tenha vindo a ser algo que tem melhorado nos últimos tempos. E, portanto, eu diria que esta discussão sobre a reforma do Conselho de Segurança muito me surpreenderia se nós estivéssemos daqui a 10 anos a ter exatamente a mesma discussão. E, portanto, esse aqui é o ponto-chave que eu acho que era interessante nós debatermos, não é? Haverá possibilidades de avançarmos e como? Para uma reforma que ganhe o apoio da grande maioria dos Estados e dos 5 membros permanentes. E mais, segundo ponto, essa reforma vai colocar-nos numa situação melhor ou pior do que aquela que nós temos agora? É que a minha desconfiança é que uma alteração, e eu creio que o Paulo também chegou um pouco a esse ponto quando dizia, não sei se o Brasil quer isto, é que provavelmente chegaremos a uma solução em que ganharemos os chamados bragging rights. Faço parte do Conselho de Segurança, sou membro permanente, mas a solução no final é que faço parte de um órgão ainda mais disfuncional daquele que tinha anteriormente. E, portanto, os ganhos agregados para a comunidade internacional podem ser nenhuns e os prejuízos resultantes de uma reforma, ainda que garanta maior legitimidade, podem levar a situações de bloqueio ainda mais graves. No essencial era isto que vos tinha para dizer e, obviamente, estou disponível para qualquer questão que queiram colocar. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Francisco Coutinho. Ambas as exposições, tanto o professor Paulo como o professor Francisco, foram de grande magnitude a respeito dessas tendências da reforma do Conselho de Segurança da ONU. E antes de passar um pouquinho para as perguntas que tem e uma discussão que teve no nosso bate-papo, é dizer que, sem dúvidas, né, quando a gente trata da reforma da ONU, a gente está se referindo primordialmente a uma reforma do Conselho de Segurança das Nações Unidas. É inegável a sua importância para o mundo e para a ONU também. E no passado já teve
essa reforma com a ampliação do número de membros não permanentes e o poder de veto, e lembrar também que o poder de veto não necessariamente é jurídico, mas é um poder de veto político, e, portanto, há muito tempo, quase 30 anos, mais ou menos, se discute uma nova reforma do Conselho de Segurança que ganhou mais intensidade, né, a partir dos anos 90, quando o Brasil se junta com a Alemanha, com a Índia e o Japão, o denominado G4, que foi patrocinado pelo Japão, que teve como premissa básica defender a expansão do Conselho de Segurança nas categorias de novos membros não permanentes, ampliação, e também com a maior participação e representação, né, de países em desenvolvimento. E ainda essa discussão da reforma do Conselho de Segurança, ela ainda não está exaurida, ainda não foi finalizada, que ainda vai durar um bocadinho de tempo para a gente ter ainda uma resposta formal e uma verdadeira reforma ao Conselho das Nações Unidas. Eu recordo que antes de estudar o sistema das Nações Unidas, o direito das Nações Unidas, e quando eu me deparei com esse tema, reforma do Conselho de Segurança, antes de adentrar mais profundamente ao assunto, eu havia pensado que a reforma do Conselho de Segurança seria dar uma igualdade para todos os Estados-membros do Conselho, todos os Estados-membros da ONU, de tirar esse, digamos assim, esse poder central, né, essa centralidade de membros permanentes, para que todos pudessem ter uma certa rotatividade no Conselho de Segurança, até porque o Conselho de Segurança ele é muito relevante para o cenário mundial, porque vai discutir e controlar situações de conflitos internacionais de outros países. Então, antes de adentrar muito à reforma, né, que na verdade não é tirar, não é mais deixar de existir membros permanentes e membros não permanentes, mas que, de certa forma, seria dar uma igualdade, dar uma representação, porque a ONU e a Carta das Nações Unidas prevê o princípio da distribuição geográfica, né? Então, antes de eu ter estudado, anos atrás, esse tema, eu me deparei com esse tipo de pensamento, né? No sentido que a reforma do Conselho de Segurança ser uma reforma de igualdade, né? Então, vou agora passar para as perguntas no nosso bate-papo, feitas essas considerações dos professores. Temos a professora Nicole fala que eu escuto muito essa questão da reforma do Conselho de Segurança há muitos anos. Eu assisti uma palestra no Ministério das Relações Exteriores em 2015. Os diplomatas, eles clamavam por essa mudança, mas parece que está muito longe de acontecer. E o Paulo, ele fala que ele agradece pela palestra e ele gostaria de saber se existe alguma possibilidade ou perspectiva do Brasil ser integrante do Conselho de Segurança. Eu acredito que os professores falaram mais ou menos sobre, se quiser novamente, e a Nicole complementa dizendo que é uma ótima pergunta do Paulo, né? Por esse motivo, com o governo que está a situação atual do Brasil, creio que seja impossível, mas que não temos muitas perspectivas de confirmação por conta também do acordo entre o Mercosul e a União Europeia, né? Um detalhe de que precisa da aprovação de todos os membros do Conselho de Segurança também é uma questão muito difícil, né? A questão de aprovar novos membros do Conselho de Segurança. E, portanto, depois eu vou passar, então, para a discussão que o Luzimagno colocou aqui no bate-papo. Então, eu dou agora, volto a palavra para os expositores, fica a critério de quem gostaria de comentar sobre isso, e depois eu tenho umas outras considerações a fazer também.
Quem fala primeiro? Professor Francisco Coutinho. Abre as perguntas. Tá bem. Eu tenho aqui uma questão feita por si, Dr. Paulo, que é se o veto viola o princípio da igualdade jurídica soberana em todos os Estados, não é? E, por outro lado, se a questão da legitimidade. Bom, a questão da legitimidade foi o essencial daquela que me preocupa, não é? E acho que há um reconhecimento da legitimidade do conceito de segurança por parte dos Estados e, aliás, o facto de em 2005, na Cimeira Mundial, não terem colocado isso em causa, levantam sempre a questão da reforma, da questão da representatividade, mas eu acho que isto já é feito de uma forma quase automática, não é? Porque todos os Estados gostam de ganhar maior proeminência nas organizações internacionais, mas não me parece que isso tenha um efeito prático sobre o não reconhecimento de legitimidade ao conceito de segurança, mesmo procedimental, que é aquela que mais me preocupa. Não há aqui, tecnicamente, uma violação do princípio da igualdade soberana, porque os Estados aceitaram ratificar a Carta das Nações Unidas, aceitaram estas regras. E os próprios membros permanentes estão obrigados às decisões do Conselho de Segurança. Mas em termos não formais, materiais, nós podemos dizer que realmente existem Estados super soberanos e depois existem os outros que estão sujeitos às decisões que sejam tomadas com o concurso desses 5 Estados. Não chegam, são precisos 9, mas é evidente que isto cria aqui um certo desequilíbrio. Mas vamos lá ver, o direito internacional contemporâneo já não é o direito internacional de Westfália, já não é o direito internacional clássico. As Nações Unidas são justamente um subproduto muito importante do direito internacional contemporâneo e o Conselho de Segurança é um exemplo de um órgão supranacional neste sentido, não é? Porque pode adotar decisões que vinculam os Estados, mesmo contra a vontade destes mesmos Estados. E, portanto, como eu referia, a questão da legitimidade permanece. Então, os Estados tinham saído das Nações Unidas, não tinham saído, não. Se não reconhecem a legitimidade, tinham saído como saíram da Sociedade das Nações. Nunca saíram das Nações Unidas, apesar de nós mantermos esta representação muito anacrónica que existe no Conselho de Segurança, e todos concordamos, o que é a França, não é? O Reino Unido, etc. Agora, esta discussão do alargamento, eu acho que toda a gente concorda com o alargamento do número de membros. Acho que há um certo consenso. Agora, depois entramos na velha discussão sobre como assegurar esse alargamento, como é que isso vai ser feito. E aí vai ser muito difícil de encontrar consensos. É preciso dizer que nos anos 90 estivemos muito perto de ter um alargamento do Conselho de Segurança com base numa proposta que foi na altura feita e podia ter resultado. Aliás, nós sabemos que nos anos 90, no final da Guerra Fria, houve ali uma janela de oportunidade para uma série de coisas e, portanto, infelizmente perdemos essa janela de oportunidade para pelo menos esta discussão que estamos a ter agora sobre a representatividade ter sido resolvida nessa altura, alargando o número de membros e enfim, isso teria... Eu, na altura, não sei, Dr. Paulo, o que é que acha que falhou, já agora faço-lhe a pergunta, nos anos 90 para não se aceitar aquela proposta que foi feita, creio que em 97, e que foi bem recebida, achava-se, bom, finalmente vamos avançar. O que é que acha que falhou? Muito bem. Antes de mais nada, achei muito interessante e por isso coloquei no bate-papo, né, justamente as preocupações do professor Francisco Coutinho com a questão da legitimidade procedimental do Conselho de Segurança e com a questão do princípio da igualdade soberana entre os Estados. Eu acho que são temas interessantes para a gente discutir, né, para a gente ter em mente nas nossas especulações sobre o Conselho de Segurança. Queria aproveitar antes de entrar na pergunta do professor Francisco Coutinho, que é uma pergunta realmente crucial. Eu queria apenas agradecer a presença da professora Nicole Trevisan, da PUC Paraná, né, que é pesquisadora do Núcleo de Estudos Avançados em Direito Internacional e Desenvolvimento Sustentável da PUC Paraná, que tem feito um trabalho excelente de promoção do debate em Direito Internacional no sul do Brasil. E queria também agradecer pela presença da professora Marina Borges Soares, da Faculdade Insted de Campo Grande, lembrando que no ano que vem, o 19º Congresso de Direito Internacional, promovido pela Associação Brasileira de Direito Internacional, vai em Campo Grande. Já iria ser este ano,
tivemos o famoso vírus, então ficou para o ano que vem. Espero contar com a presença de vocês, né, no congresso, se não for presencial, virtual. O professor Francisco Coutinho certamente traria uma grande contribuição para o evento. Professor Emanuel, professor André, todos são mais do que bem-vindos a participar do congresso. Inclusive, vou postar no meu Instagram, depois vou deixar aqui meu contato, as últimas informações da ABDI sobre o congresso. O que é que aconteceu? Então, o que é que eu penso numa ideia plenamente preliminar? Terminou a Guerra Fria, havia aquela perspectiva de paz duradoura, e alguns até acharam que de paz perpétua, né? Havia aquela perspectiva que, diante do fim dos grandes conflitos ideológicos da época, bastaria que se fizessem alguns ajustes para que o mundo vivesse esse período de paz permanente. E aqui, como eu falei, foi a época da Rio 92, foi a época da Conferência de Viena, da Conferência de Copenhague, da Conferência de Pequim. Aqui foi o embaixador José Augusto Lindgren Alves, aqui no Brasil, cunhou de Era das Conferências. O que aconteceu? Né? Veio o 11 de setembro, na minha modesta opinião, ou seja, apareceu uma nova modalidade de conflito. Dessa vez, o conflito contra o terrorismo, dessa vez a preocupação com a segurança nacional norte-americana, a preocupação que contagiou também outros países do chamado Ocidente. E a história revela muito claramente, né, que quando nós estamos em conflito, nós tendemos menos a cooperar. Infelizmente, é o que se revela, né? O unilateralismo, quando surge um conflito, é o que normalmente acaba guiando as ações entre os estados. Nos anos 90, como nós não tivemos aquele interregno, essa janela de oportunidade que o senhor falou, professor, acho que o termo perfeito, janela de oportunidade, em que havia uma certa concordância em relação ao sistema político, aos sistemas políticos que os países deveriam seguir, aos sistemas econômicos, havia uma maior coincidência, havia um terreno mais favorável para que alcançássemos consensos, para os consensos. Com o 11 de setembro, esse terreno ruiu. Isso se refletiu não apenas no campo do Conselho de Segurança. A própria Organização Mundial do Comércio, por exemplo, o que foi feito na rodada do Uruguai não foi feito na rodada Doha e nunca mais foi feito nada que tornasse a Organização Mundial do Comércio uma organização realmente efetiva. O Tribunal Penal Internacional continuou sem a participação dos Estados Unidos e assim sucessivamente. Não acho que justamente esse momento de tensão fez com que esse momento de cooperação fosse perdido. Se me não engano, professor, vou só olhar aqui um texto do ministro Celso Amorim, se me não engano, a proposta de reforma da qual o senhor está falando é a proposta Razali, o projeto Razali. Exatamente, é isso mesmo. Exatamente. É isso mesmo. 97, não é? 97, por aí. 97, do presidente da Assembleia Geral da ONU na época, o Razali Ismail, da Malásia. Realmente ele previa a ampliação de membros permanentes e não permanentes, a presença de países em desenvolvimento entre os membros permanentes, escolha de novos membros permanentes pela Assembleia Geral, revisão da reforma depois de um certo período e ausência de veto para novos membros permanentes foi o que se tentou fazer. É isso, foi uma janela de oportunidade perdida naquela época, infelizmente. Mas, no mais, professor, nós concordamos em uma coisa. Não vai ser fácil essa reforma. Não vai ser fácil convencer esse povo todo, como a gente diz bem coloquialmente no Brasil, esses mais de 120 estados, incluindo 5 membros permanentes do Conselho de Segurança, que eles têm de dividir poder, né? Vai ser muito difícil, ainda mais nesse momento em que o multilateralismo, como eu tenho dito, ainda é uma pergunta, ou melhor dizendo, o rumo do multilateralismo, os rumos do multilateralismo. Para onde vai o multilateralismo? É isso. Espero ter, pelo menos, lançado as sementes à discussão. Acho que a pergunta, professor, é imensa. É pergunta para trabalho de conclusão de curso. O famoso TCC aqui no Brasil, no mínimo. No mínimo. Manuel, veja lá se há mais alguma questão que se possa tratar. Mais alguma pergunta, Emanuel? Mais alguma pergunta? O Luzimagno fala que a Rússia e a China, mais uma discussão mesmo, uma opinião dele. A Rússia e a China não vão aceitar muito bem a reforma do Conselho, né? Já os países da América do Sul, a grande maioria também não tem um grande apoio para o Brasil.
Então, existe essa certa rivalidade de interesse da Argentina em querer ser representante no Conselho, no caso, a representação pela América Latina. E também ele falou que o Conselho deveria ser, no mínimo, 10% dos países que compõem a ONU. É muito pequeno. E a Nicole complementa dizendo assim, onde é que está a representatividade dos países do terceiro mundo, né, do sul global, em relação a isso. Mas outros comentários são agradecendo pela oportunidade. Só pegando aqui na pergunta da professora Nicole Trevisan, quem aproveito para cumprimentar, eu acho que o problema dessa proposta de 97 veio justamente dos não alinhados que não aceitaram, Tenho ideia que o grande problema esteve aí na altura. Mas vamos lá ver. Eu repito, eu não sei se concordo com o Paulo, mas o problema é este. Quando nós encontrarmos uma proposta que vai agradar a toda a gente, a proposta vai ser péssima. Vai ser péssima. Porque isso vai significar que não vamos continuar com estes menos permanentes, com mais menos permanentes, vamos ter vetos ou mais vetos e um órgão profundamente disfuncional, porque aquilo que nós sabemos é que eu como repito, estive envolvido na candidatura portuguesa ao lugar no Conselho de Segurança e eu percebi como é que são feitas as negociações da Assembleia Geral para conseguir votos com microestados, com estados que quase nem têm um corpo diplomático. Então, a última coisa que nós queremos é transformar o Conselho de Segurança numa espécie de Assembleia Geral, porque isso seria dramático. E nós não, aquilo que se pretende, isto vem desde o Tratado de Versalhes, com a criação do Conselho na Cidade das Nações, que era ter ali uma Europa, onde estivessem as principais potências e que conseguissem garantir a paz e a segurança internacionais, mas tem que ser um órgão verdadeiramente pequeno e, na medida do possível, funcional. É óbvio que nos anos 90 tínhamos uma situação que não voltamos a ter tão cedo, digo eu, em que realmente os Estados Unidos ganharam a Guerra Fria, o sistema comunista fracassou e, portanto, havia ali um ambiente de fim de história, como referiu o Dr. Paulo, e, portanto, poderia-se ter feito muita coisa nessa altura. Só que como na altura se achava que se tinha mesmo chegado ao fim da história, não havia pressa, não é? Só que estávamos todos muito enganados e agora estamos mesmo com grande dificuldade. E aquilo que foi referido da Argentina com o Brasil, e isto depois vamos encontrar isto replicado em África, vamos encontrar isto replicado na Ásia, porque o Paquistão também não aceita que seja a Índia, porque tem um conflito com a Índia, portanto, a última coisa que podem aceitar é justamente uma situação dessas e, portanto, repito, como comecei, não é? Quer dizer, quando conseguimos aqui uma boa solução, ela provavelmente não... Uma solução que seja aceitável para chegarmos aos 2/3 e ao apoio dos 5 membros permanentes, temo pela solução. Professor Paulo, o senhor gostaria de comentar isso? Temos uma outra pergunta aqui, no caso, é uma pergunta do Nelby, né? Ele fala que na última Assembleia Geral que teve, o primeiro-ministro Antônio Costa defendeu o alargamento do Conselho de Segurança da ONU e a inclusão do Brasil, né? Falta combinar com o Brasil, que nos últimos anos tem mostrado algum desinteresse nessa matéria. O Brasil tem demonstrado desinteresse em ser membro permanente? Bom, o Brasil ainda mantém o interesse de ser membro permanente do Conselho de Segurança da ONU. Isso faz quase que parte do discurso diplomático brasileiro de várias décadas, né? E, inclusive, esse interesse foi refletido na última da declaração de Moscou, da última reunião dos chamados BRICS, em que os países que integram o grupo reconheceram, o termo foi esse, reconheceram o interesse do Brasil em ser membro permanente do Conselho de Segurança da ONU, seja lá o que reconhecer for, né? Um termo bastante vago. Eu, como diplomata que fui, o professor Francisco Coutinho também atuou dentro do Ministério dos Negócios Estrangeiros, a gente sabe como, às vezes, uma palavra
gera conflito. Eu passei madrugadas no Itamaraty discutindo uma palavra, uma vírgula, um ponto, porque a palavra realmente faz muita diferença. Agora, esse reconhecer é extremamente vago. Eu não sei o que quer dizer isso realmente. De qualquer maneira, é um sinal de que existe ainda essa pretensão. Agora, o Brasil, no presente momento, está vivendo, como eu falei para vocês, um interregno na sua história diplomática. Nós temos um ministro, uma presidência, uma linha que destoa da história diplomática do Brasil em diversos aspectos. A começar, por exemplo, do alinhamento automático com os Estados Unidos da América. O Barão do Rio Branco, nosso patrono da nossa diplomacia, sempre defendeu que o Brasil deveria ter uma relação importante com os Estados Unidos, mas não uma relação carnal com os Estados Unidos. Deveria ter relações importantes com vários países do mundo para atender aos interesses brasileiros. Ou seja, a política externa brasileira tradicional, ela é pragmática. Ela procura trazer benefícios para o Brasil. Neste governo, há um tom muito ideológico na política externa. E, nesse sentido, pautas como a pauta do Conselho de Segurança da ONU acabam sendo esmaecidas. Esse interesse do Brasil em ingressar no Conselho de Segurança da ONU como membro permanente acaba ficando mais opaco, diante de tantas controvérsias que a política externa brasileira gera em outros campos. Mas o Brasil continua mantendo esse interesse, sim. Agora, vai precisar em algum momento esse tema do interesse do Brasil em entrar no Conselho de Segurança como membro permanente, vai precisar em algum momento entrar para a pauta das discussões na sociedade brasileira. Isso quando a reforma avançar. Nós não temos uma perspectiva muito clara nesse sentido. Acho que a nossa conversa, a fala do professor Francisco Coutinho, alguns toques da minha fala, algumas perguntas aqui deixam bem claro que essa reforma não vai ser para amanhã. Ela vai levar um certo tempo, mas isso quando isso entrar em pauta, nós vamos precisar conversar a respeito, porque isso vai impor ao Brasil obrigações muito sérias. O Brasil não vai poder ficar sentado no Conselho de Segurança da ONU, não, vai haver uma missão de paz aqui, mas o Brasil não participa. O Brasil vai ter que se envolver. O Brasil vai ter que se envolver, e para começar, o poderio militar brasileiro é muito pequeno. Essa questão, o Brasil finalmente, depois de muitos anos, comprou um caça para a Força Aérea Brasileira. O Gripen, de fabricação sueca. Essa história da compra do caça brasileiro, isso vinha do governo Fernando Henrique Cardoso. Passou Lula, chegou a Dilma. O caça está chegando no governo Bolsonaro. E são poucos, ou seja, o Brasil não tem um poderio militar suficiente para participar em N missões de paz da ONU. Pode participar em uma ou outra, mas não em N missões de paz. Só que no momento em que o Brasil entrar como membro permanente do Conselho de Segurança, o Brasil vai ter que participar de mais missões de paz. Cadê o poderio militar brasileiro? Cadê o equipamento? Vai ter de comprar. Cadê o dinheiro? Então, são questões que o Brasil vai precisar se perguntar. Tem dinheiro para vacina contra o Covid? Não. Então vai comprar avião para atacar, para vigiar uma região conflagrada lá no leste da África, bem distante do Brasil? São perguntas a fazer, que eu mesmo faço, como professor de Direito Internacional, que, mais uma vez, reconheço que o Brasil é candidato natural à vaga. Mas será que o Brasil pode? Tenho lá minhas dúvidas. Então é isso, o Brasil continua com esse interesse, para resumir, mas ainda tem muita coisa acontecendo que faz com que esse interesse acabe ficando esmaecido. Mas o governo vai mudar. Um dia esse governo muda, claro. Nenhum governo é eterno. 2022 vem aí, a eleição pode indicar outra coisa. O governo brasileiro atual é um governo que tem muitas idas e vindas, então eu não duvido nada de que amanhã mude esse ministro, mude tudo. Tudo pode acontecer nesse governo. É um governo muito caótico. Uma vez me perguntaram qual é o risco para a democracia que esse governo oferece. No outra palestra, outro tema. Eu digo, é a condução caótica das coisas. De manhã, vai abrir as universidades. De noite, não abre mais. De manhã, o Brasil vai comprar a vacina chinesa. De tarde, não compra mais. De noite, já compra de novo. Essa insegurança, sabe, não contribui para que a gente diga com certeza, ou com um razoável grau de certeza, o que é que vai acontecer. Isso é que dá medo. Mas é como eu estou dizendo. Muda tanto que vai que amanhã muda o ministro e o ministro volta a cargo com a história do Conselho de Segurança. É isso. Muito obrigado. Temos uma outra pergunta que diz assim: essa nova política externa brasileira, lançada pelo atual ministro das Relações
exteriores, né? O que é que o senhor poderia dizer a respeito disso? Inclusive, né, até a pergunta, se me não engano aqui, o ministro, né, lançou um livro de discursos, né, dos seus discursos entre 2019 e 2020 para falar da nova política externa brasileira. Vou dizer novamente, né, com mais ênfase dessa vez. O que é que eu acho da nova política externa brasileira? Eu acho que é uma política externa que sai um pouco da tradição pragmática do Brasil. O Brasil tem sido pragmático na sua política externa. O Brasil, esse pragmatismo se revelou em diversos momentos da história da política externa brasileira. Quando o Brasil quis ter montadoras de veículos na década de 50 e as montadoras americanas não se interessaram, Juscelino Kubitschek foi buscar na Alemanha. Quando o Brasil quis ter usina nuclear na década de 70, em plena ditadura militar, não estou defendendo as usinas nucleares nem atacando, estou só contando a história, né? O Brasil queria ter essa usina nuclear. Era uma ditadura, relação próxima com os Estados Unidos. Os Estados Unidos não quiseram ajudar. O Brasil foi buscar na Alemanha. Nos anos 80, o Brasil criou uma comissão só para o comércio com os países do leste europeu comunista. E o Brasil não estava no bloco comunista e ganhou muito dinheiro com isso. Então, essa política externa brasileira atual, com discussões ideológicas que não vale nem a pena entrar aqui, acaba criando arestas desnecessárias com alguns parceiros. Houve alguns ganhos. O Brasil, por exemplo, se aproximou da Associação dos Países do Sudeste Asiático. Isso é um ganho. O Brasil tem tido um papel favorável na acolhida dos refugiados venezuelanos em Roraima, no norte do Brasil, mas criaram-se arestas com a China, criaram-se arestas com a União Europeia, e esse alinhamento automático com os Estados Unidos não trouxe benefícios para o Brasil. E aqui, aproveitando que a gente está no núcleo de estudos luso-brasileiro, é bom trazer esse traço da política externa brasileira e uma informação. Nunca o alinhamento automático com os Estados Unidos deu certo. Por quê? Porque os Estados Unidos são maus? Não. Porque os Estados Unidos têm os seus próprios interesses, têm as suas próprias prioridades de política externa, e essas prioridades normalmente não dizem respeito à América Latina, dizem respeito à sua segurança, diziam respeito à contenção dos regimes comunistas na época da Guerra Fria, diz respeito à problemática do terrorismo, diz respeito a tantas outras coisas, mas não diz respeito à América Latina. Por isso é que o Brasil não é prioridade. Por isso é que não adianta o Brasil atribuir prioridade aos Estados Unidos achando que vai conseguir muitos benefícios, porque não vai conseguir. Por quê? Porque os Estados Unidos não têm tanto interesse assim. Não é um casamento, digamos, igualitário. Ou melhor dizendo, é um namoro não correspondido. Então é isso. Para mim, a política externa brasileira, uma opinião pessoal minha, caminha numa senda fora das tradições do Itamaraty, mas eu insisto, a história diplomática brasileira revela que houve esses interregnos, mas que logo se voltaram às tradições. E aí a gente vê essas tradições em momentos distintos na ditadura militar, especialmente no governo Geisel, a gente vê essa tradição no governo Juscelino, a gente vê essa tradição em Getúlio Vargas, vê lá no Barão do Rio Branco, vê nos anos 80, vê no governo Lula, vê no governo Fernando Henrique. É uma linha, mais ou menos, igual, de pragmatismo e amizade com o direito internacional, com os foros multilaterais, e é isso que eu espero que o país volte muito em breve, em próprio benefício, no benefício do próprio Brasil e do enriquecimento do país. Perfeito, muito obrigado, professor Paulo. Eu tenho só mais uma pergunta, e a última pergunta, eu vou dirigir ela para o professor Francisco. Eu pergunto como é que Portugal, tendo em vista as considerações que o professor Paulo falou, como é que Portugal se relaciona com essa nova política brasileira? Bom, Portugal tenta, na medida do possível, acomodar estas oscilações na política externa brasileira. Não é? Preciso não esquecer que Portugal faz parte da União Europeia e isto mudou tudo, não é? Na política externa portuguesa, porque nós deixamos de ser um Estado soberano no sentido clássico do termo. Isso é muito importante perceberem isto, não é? Portugal é uma coisa antes de entrar para a União Europeia, passa a ser outra depois de entrar para a União Europeia. Porquê? Porque passa a fazer parte de um espaço e tem obrigações para com os outros Estados-membros. E a própria União Europeia tem a sua própria política externa, que é definida por consenso. E Portugal o que é que faz? Procura influenciar a política externa europeia. Okay? Mas a União Europeia é uma espécie de federação aberta, porque apesar dela própria ter personalidade jurídica internacional, os Estados também a têm.
mas têm obrigações de cooperação leal, fidelidade para com os outros Estados e para com a própria União. E, portanto, vamos lá ver. Nós tivemos um desenvolvimento muito importante nas relações União Europeia-Brasil-Mercosul, com o Acordo de Comércio. Isso é muito relevante e, em certo sentido, choca, não é, Dr. Paulo, com aquilo que acaba de referir, não é? Porque no exato momento em que temos uma administração brasileira com estas características, é o exato momento em que temos um maior acordo de comércio entre a União e o Mercosul. E o que é o Mercosul se não é o Brasil? É o Brasil, a Argentina e o resto é paisagem. Quer dizer, vamos lá ver. Desculpem lá a forma crua como coloquei as coisas. Mas é isso mesmo. E, aliás, o Mercosul não funciona muito bem porque o Brasil é muito grande. A Europa, a Alemanha é grande, mas comparado com o Brasil, com o Mercosul não é tão grande. E, portanto, quando nós falamos não seria possível um acordo com o Mercosul se o governo brasileiro não quisesse. Acabou. Quer dizer, não há, nem sequer haveria discussão. Não é? E, portanto, isto mostra bem, e isto também é muito próprio, não só da política externa brasileira, mas também da americana, ou seja, é muito errática. E, portanto, as coisas parecem uma coisa, mas não há aqui nem uma grande linha, na minha opinião, pelo menos visto de fora, uma grande linha orientadora. E eu acho que o governo português tentou defender-se dessa maneira, porque quando não podias perceber o que é que viria do Itamaraty agora, não é? Com esta nova liderança, era preciso adaptar-se aos sinais que pudessem vir do Brasil, que seriam sempre um pouco erráticos, como foram, como aliás foram. Agora, há uma grande coincidência em muitos aspectos. Por exemplo, a União Europeia e mesmo o Estado português têm uma ligação próxima na posição brasileira em relação, por exemplo, à Venezuela, etc. Há aqui alguns pontos em que há alguma coincidência. Agora, há aqui alguma hostilidade ao multilateralismo por parte desta nova versão da política externa brasileira. Sim, se calhar nas Nações Unidas, mas pelos vistos sem acordos de comércio já não é? Portanto, é difícil encontrar aqui uma coerência nestes vários domínios nas relações transatlânticas nos últimos anos. Mas da parte portuguesa, nós temos sempre esta ambivalência que é preciso ter em consideração, que resulta da circunstância da nossa política externa estar muito limitada, porque já não temos muitas competências nesse domínio. Não é? Bom, muito obrigado. Agradeço demais pelas exposições, tanto do professor Paulo como do professor Francisco Coutinho. Foi engrandecedor. É uma honra tê-los aqui no ciclo de palestras permanentes, tratando de um tema tão interessante, que é as tendências à reforma do Conselho de Segurança da ONU. E dizer e agradecer a todos que estão nos assistindo, muitos comentários no bate-papo, agradecendo pelo espaço aberto, pela oportunidade de estar recebendo todas essas informações e pronto. Eu só queria agradecer mais uma vez ao NELB, quero agradecer também aos professores que estiveram aqui hoje, nesse último CPP do ano de 2020, que o ano de 2021 seja muito melhor do que esse ano de 2020 e que próximo ano, com certeza, teremos muito mais ciclos de palestras permanentes também na área do direito internacional público. Então, agradeço ao NELB em nome, enfim, e agradecer também a todos os palestrantes desse último CPP. Muito obrigado. Só uma palavrinha, Emanuel, rapidinho. Claro. Só agradecer a todas e a todos que estiveram aqui, agradecer ao professor Francisco Coutinho. Foi muito aprendizado, foi um aprendizado para mim também, ouvi muitas coisas interessantes, anotei aqui, vou guardar para as minhas aulas, vou guardar para as minhas reflexões. Aquelas e aqueles que quiserem entrar em contato, podem entrar em contato comigo pelo Instagram, @paulohgportela. O professor Emanuel também tem meu Instagram, o Nelby também tem meu Instagram, mas fica também aqui o meu dado para contato. Lá no meu perfil, a gente fala um pouco de direito internacional, fala das palestras e eventos dos quais eu participo. E desejar a vocês que estão aqui
sucesso, boa sorte ao professor Emanuel. Em breve eu quero saber qual a faculdade que você está dando aula em Teresina, viu? Sua tarefa de casa. Em breve quero saber que você está lá aí levando os conhecimentos que você trouxe de Lisboa para o Piauí. Repito, o Nordeste tem muitos bons internacionalistas. Espero que você, daqui a pouco, né, esteja com seu livro, com sua dissertação de mestrado, contribuindo também para enriquecer o debate em direito internacional aqui nessa região do Brasil. Parabéns. O André não estou mais vendo. Muito obrigado. Muito obrigado a todas e a todos que estiveram aqui nesta manhã e tarde de quarta-feira. Bom dia, boa tarde. Obrigado a todos. Muito obrigado.